Fala pessoal, Jander Ferreira aqui, nossa aula número 29 do curso de Redação Oficial. Hoje é a nossa segunda aula sobre hífen. Na aula passada, iniciamos o capítulo 3 sobre elementos de ortografia e gramática e hoje vamos finalizar a aula de hífen, tá? Hoje nós vamos ver prefixação, sufixação e recomposição. E depois vamos trabalhar algumas questõezinhas de prova para a gente fixar o conteúdo, tá bom? Então, ó, vem comigo, aumenta a tela, que a aula só está começando. Redação Oficial. Olha aí que beleza, galera. Galera, é um desafio para mim hoje, porque o Manual de Redação da Presidência da República já está dando uma verdadeira aula aqui. Eu apenas vou apresentar o conteúdo, porque o manual já está dando uma aula em texto. Ok? Vamos lá. Hífen nas formações por prefixação, recomposição e sufixação. Galera, na aula de hoje nós vamos aprender prefixação, recomposição e sufixação, tá? A nossa aula não é de estrutura e processo de formação de palavra. A nossa aula é de hífen. Entretanto, temos que falar a respeito de prefixação e recomposição e sufixação, porque o hífen também ele está presente nesse processo, tá? Então vamos lá. Os prefixos utilizados na língua portuguesa provieram de onde? Do latim e do grego. Línguas em que funcionavam como preposições ou advérbios, isto é, como vocábulos autônomos. Por essa razão, os prefixos têm significação precisa e exprimem, em regra, circunstâncias de lugar, de modo, de tempo, etc. Grande parte das palavras de nossa língua é formada a partir da utilização de um prefixo associado a outra palavra. Em muitos desses casos, é de rigor o emprego do hífen, seja para preservar a acentuação própria, tônica, acentuação tônica, do prefixo, ou a sua evidência semântica, né? Para preservar ali a característica de sentido, seja para evitar pronúncia incorreta do vocábulo derivado. Então, o uso do hífen é comum em quais circunstâncias? Quando se forma com prefixos, como por exemplo, você tem lá o prefixo ante, o prefixo ante, o prefixo circum, o prefixo co, o prefixo contra, o prefixo entre, extra, hiper, infra, intra, pós, pré, pró, sobre, sub, super, supra, ultra, etc. Cada prefixo desse vai trazer um sentido. Por exemplo, olha o prefixo ante, tá? Quando eu digo assim, isto é anticristo. Quando eu digo que isto é anticristo, eu estou querendo dizer que aquilo ali é contrário às doutrinas, é contrário aos ensinamentos de Cristo. Por exemplo, o pecado é uma atitude anticristo. Ok? A prática do mal é uma atitude anticristo. Tudo bem? Beleza? Quando uma pessoa pratica algo contra Cristo, ele está se tornando um anticristo. Concorda comigo? Beleza? Viu que o prefixo ante, ele traz um sentido
de contrariedade, de oposição. Quer ver? Um outro exemplo é o prefixo sub. O prefixo sub traz uma ideia de inferioridade. Quando eu digo que ele é um subsecretário, é um cargo que está abaixo do nível hierárquico de secretário. Subsolo, ou seja, ele está abaixo do solo. Tudo bem? Ficou fácil de entender agora, né? Formações com recomposição, isto é, com elementos não autônomos ou falsos prefixos de origem grega e de origem latina, tais como aero, agro, arque, alto, bio, eletro, gel, hidro, inter, macro, maxi, micro, mini, multi, neo, pan, pluri, proto, pseudo, retro, semi, tele, etc. Galera, essa formação por recomposição é um processo bem interessante. Por quê? Porque estes que eu acabei de mencionar, por exemplo, aero, alto, eletro, esses não são prefixos. Eles são falsos prefixos. Ué, mas por quê? Porque, na verdade, eles são radicais, tá? Agora, o processo, a formação por recomposição é bem interessante porque ela carrega com ela um sentido global de uma palavra. Ué, como assim, Genda? Eu não entendi. Quer ver? Olha só. Olha esse exemplo aqui, ó, de alto. Ó. O exemplo aqui, alto. Esse elemento alto, ele já traz uma ideia de automóvel, de veículo. Ué, como assim, Janda? Veículo. Ó, você falou em alto, você já pensa em carro. Porque você tem esse radical que ele se acopla a outras palavras que vai trazer tudo ligado a carro. Por exemplo, quando você tem automóvel, automóvel é o quê? É um veículo, não é? Aqui, ó. Certo? Quando você quer aprender a conduzir um automóvel, você precisa se habilitar, você precisa aprender, não é? Onde que você vai aprender a dirigir? Na autoescola. Viu? Onde você vai dirigir o carro? Na autopista. Se você quiser correr e disputar uma corrida, você vai correr onde? No autódromo. Ok? Se o seu carro quebrar uma peça, você vai ter que comprar uma peça nova. E onde você vai comprar? Na autopeça. Percebeu que essa palavra, esse elemento alto, ele se aglutina a outras palavras para trazer um sentido sempre de carro. Viu? Isso acontece também com os outros elementos. Por exemplo, eletro. Você tem eletrodoméstico, eletroeletrônico, eletronuclear, porque ele traz essa ideia de elétrons. Ok? Beleza? Tranquilo? Deu para pegar mais ou menos o que é recomposição? Tranquilo, né? A junção dos termos se dá com o uso do hífen apenas nos seguintes casos. Quando? Nas formações em que o segundo elemento, galera, segundo elemento começa por H, não é o primeiro, é o segundo, preste atenção no segundo elemento. Vamos lá. Quando você tem a junção de um prefixo, aqui, ó, tem um prefixo aqui, ó, antes. O segundo elemento começa por H? Começa aqui, ó. Segundo elemento começa por H. Então eu vou usar o hífen.
anti-higiênico. Extra-humano, eu tenho o prefixo extra. E humano, não é o segundo elemento? É o segundo elemento. Começa por H? Começa por H. Olha aqui, ó. Tá vendo? Então tem hífen? Tem hífen. Extra-humano. A junção dos termos com o uso do hífen nas formações em que o segundo elemento começa por H. Super-homem. O segundo elemento começa por H? Começa. Então eu vou usar o hífen. Mas atenção, não se usa o hífen em formações que contêm os prefixos des e prefixo in. Anota aí, galera. Olha só. O prefixo des e o prefixo in, nas quais o segundo elemento perdeu o H inicial. Poxa, Jana, você leu aí, eu não entendi nada. Claro que você vai entender. Olha aqui, ó. Prefixo des, prefixo in, tá? Quando o segundo elemento perdeu o H. Por exemplo, você tem lá a palavra humano, não tem? Tem. Humano tem H? Tem. Se você colocar o prefixo des e juntar desumano, esse H, ó, ele é eliminado. Então, como é que vai ficar? Desumano sem hífen. Olha o exemplo aqui, ó. Desumano sem hífen e sem H. Ah, mas por quê? Porque você não vai usar o hífen quando tiver essa formação com o prefixo des e o segundo elemento perdeu o H. Tá? Beleza? Você não vai, porque se você colocar o hífen, olha como é que vai ficar. Des humano. Então é desumano, ó, tá? Ó, não é assim. Beleza? A mesma coisa com inábil. Você tem lá hábil, né? Que vem de habilidade, alguém que tem destreza, aptidão. Então, ó, uma pessoa que não é hábil é inábil. Você tem um prefixo in, certo? Mas esse H, ele é eliminado. Então fica inábil. Ok? Beleza? A mesma coisa acontece aqui, ó. Desumidificar. Porque úmido tem H. Ok? Galera, úmido tem H, ó, em Portugal, tá, galera? Em Portugal se usa úmido com H. Aqui no Brasil a gente escreve úmido sem H, ó. Tá? Beleza? Por isso que ele tem esse exemplo aqui, ó. Ó. Umidificar, tá? Então esse H ele sai da jogada. Tudo bem? Beleza? Pra gente não tem isso, porque aqui no Brasil nós não utilizamos a palavra úmido com H. Mas em Portugal sim. Eles usam úmido com H, tá bom? Essa de Queiroz, ele exagera até ele escreve muito. Estou lendo Tragédia da Rua das Flores e ele menciona muito essa palavra úmida, tá? Tranquilo até aqui, né, galera? Nas formações em que o prefixo ou pseudo-prefixo termina na mesma vogal com que se inicia o segundo elemento. Você tem uma formação que o prefixo ante termina na mesma vogal com que se inicia o segundo. Ibérico, não é o segundo elemento? Então tem aqui o prefixo ante e o segundo elemento. O segundo elemento começa com I. E o primeiro elemento termina com I. Coincidiu? Coincidiu. Então você vai utilizar o hífen aqui. Ok? O primeiro elemento termina com vogal. E o segundo elemento começa com a mesma vogal, ou melhor, com a vogal idêntica. Então você vai utilizar o hífen aqui para separar. Você não vai botar contra almirante assim. Não. Tá errado. Você vai botar o hífen aqui. Tá bom? A mesma coisa em auto-observação. O primeiro elemento terminou com O, o segundo elemento também
começou com O, vogal idêntica. Ó, hífen aqui. Beleza? Atenção! Olha a exceção à regra aí, ó. Nas formações com o prefixo co, o prefixo co, este quem? O prefixo co aglutina-se em geral com o segundo elemento, mesmo quando é iniciado por o ou por o. Olha aqui, ó. Co-obrigação. Você não vai botar co, hífen, obrigação. Não. Porque o prefixo co aglutina em geral com o segundo elemento, mesmo quando iniciado por o. Então, ó, aglutinou. Co-obrigação. Olha lá. Coordenar, cooperar, cooperação, viu? Aqui, ó. Co-ocupante. Essa é a exceção à regra. O prefixo co vai se juntar, vai se aglutinar com o segundo elemento, mesmo quando é iniciado com o, tá? Tudo bem? Nas formações com os prefixos circum, pan, quando o segundo elemento começa por vogal, quando começa por M, quando começa por N, além de H, como já falamos agora há pouco, né? Então vamos lá. Eu tenho um prefixo circum. Tem? Tem. O segundo elemento começa por vogal? Começa aqui, ó. Vogal E. Começa? Então eu vou utilizar o hífen. Beleza? Então esse exemplo aqui, ó, é o do nosso segundo elemento, começa por vogal. Circunmurado, eu tenho o prefixo circum e o segundo elemento começa por M. Começa? Aqui, ó. Então eu vou utilizar o M. É esse exemplo aqui. Ok? Eu tenho o prefixo circum, tá? Mais o segundo elemento que começa por N de navio. Então eu vou utilizar o hífen. Aqui, ó. Este exemplo aqui. Viu? Agora, pan. Eu tenho pan africano ou pan-africano, né? Por que é pan-africano? O prefixo pan, ele traz uma ideia, um sentido de totalidade, de completo. Por exemplo, uma empresa pan-africana significa que é uma empresa que está presente em todos os países da África. Quando eu digo pan-americano, significa que, por exemplo, o Banco Pan-Americano, se for respeitar o sentido da palavra, é porque é um banco que está presente em todos os países da América. Por isso que é pan-americano. Beleza? Ah, e circunescolar. Circum, o prefixo circum traz a ideia, o sentido de algo ao redor. Então, circunescolar, ou seja, percorrer ao redor da escola. Circunmurado, então o muro ele está ao redor do terreno, está circundando os limites do terreno. Circunnavegação, navegar em círculo, ou seja, dar a volta no globo, né? Tudo bem? Beleza? Tranquilo? Nas formações com os prefixos ex e vice, você tem lá ex-almirante, almirante, você vai utilizar o hífen sempre. Ex-diretor, ex-hospedeira, ex-presidente, vice-diretora, vice-presidente, vice-reitor, vai utilizar o hífen quando tiver prefixos ex e vice. Sempre, sempre. Ok? Nas formações com os prefixos tônicos acentuados graficamente, aqui, pós, pré, pró, né? São acentuados porque são monossílabos tônicas terminados em A, E, O, seguido ou não de S. Beleza? Quando o segundo elemento tem vida à parte, ou seja, ao contrário do que acontece com as correspondentes formas átonas, que se aglutinam com o elemento seguinte. Poxa, Jandro, não entendi nada. Então, você vai entender agora. Você tem uma formação com um prefixo tônico, prefixo pós, tá? Pós, pré, pró.
E o segundo elemento tem vida à parte, ou seja, ele tem um sentido, você utiliza essa palavra mesmo sem esse prefixo. Por exemplo, graduação. Você não precisa usar o prefixo pós ou o prefixo pré para utilizar a palavra graduação. Ela já tem vida à parte. Concorda comigo? Beleza. Então você vai utilizar esse prefixo, que pode ser o pré, o pró, o pós. E quando o segundo elemento tem vida própria, tá? Você vai utilizar o hífen. Pós-graduação é um curso que você vai fazer depois da graduação, depois do curso de graduação. Pré-escolar é uma atividade que a criança realiza antes da escola, antes de entrar para a escolinha. Então, pré-escolar é tipo uma creche, ok? Pró-africano, a favor do africano. Pós-tônico, depois talvez da sílaba tônica. Pré-natal, antes do Natal. Proativo, pós-operatório, pré-vestibular, pró-europeu, né? Tranquilo? Vamos treinar agora para a gente finalizar e ajudar na fixação do conteúdo, tá? E para vocês perceberem como as bancas estão cobrando esse tipo de conteúdo, tudo bem? Então vamos lá. Essa questão caiu na IBFC. Analise as afirmativas a seguir e dê valores verdadeiro ou falso. Vamos lá. Primeira afirmativa. Usa-se o hífen se a última letra do prefixo... Cadê a última letra do prefixo? Está aqui, anti-inflacionário. E a primeira letra do elemento seguinte forem iguais. Aqui, anti-inflamatório. O prefixo anti, o primeiro elemento, termina com uma vogal I, e o segundo elemento inicia com uma vogal idêntica, I. Você usa hífen? Usa hífen. Acabamos de ver que sim. Micro-onda, eu tenho o primeiro elemento, micro, terminado com uma vogal O, e o segundo elemento iniciando com uma vogal idêntica ao O. Então, eu utilizo o hífen aqui. Então, essa afirmativa está verdadeira. Não se usa hífen nas palavras compostas. Médico, cirurgião, ano, luz. Galera, claro que se usa. Quando você tem médico, cirurgião, você tem, médico, cirurgião, tá? O composto substantivo é uma composição com dois substantivos. Médico, substantivo, cirurgião, substantivo. Ok? Então, você vai utilizar o hífen aqui. E ano-luz? Ano-luz tem um hífen aqui. Por quê? Porque é uma unidade de medida de comprimento. Você não tem um metro, você tem um quilômetro, você tem o ano-luz. Para você poder medir a distância de uma estrela daqui da Terra para outra estrela, você utiliza essa unidade de medida de distância, de comprimento. Ano-luz. Aquela estrela está numa distância de 1000 anos-luz. Ok? Beleza? Então, tá falso aqui, Próxima. Dobra-se a consoante sem hífen se o prefixo terminar por vogal e o elemento seguinte começa por S, R ou S. Exemplo, ultrassom. Eu tenho o prefixo ultra. Termina por vogal? Termina por vogal, ultra. E o elemento seguinte começa por R ou S. Aqui, começa por S. Não começa por S? Começa por S. Então, você dobra o S. Ultrassom. Beleza. É a mesma coisa em mini saia. Você vai dobrar o S, tá? Prefixo terminado em vogal e o segundo elemento começa por S, tá? Suprarrenal. Você tem o prefixo supra, tá? Termina por vogal? Termina, que é o supra.
E o elemento seguinte começa por R. Aqui o R. Então você vai dobrar o R, suprarrenal. Beleza, galera. Então, ó, a afirmativa está verdadeira. Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo. Então, ó, de cima para baixo, VFV. VFV. Aqui é a primeira, galera. VFV. Portanto, o nosso gabarito é a letra A. Vamos ver a 2 agora? FCM. Sobre o emprego do hífen, analise as afirmações a seguir e a relação proposta entre elas. Ele quer analisar as afirmações e depois a relação proposta entre elas. Vamos ver? Vamos fazer duas coisas. Analisar as afirmações e depois seguir a relação. Vamos lá. Empregou-se o hífen em cidade-parque por se tratar de uma locução substantiva. Beleza. Diferentemente do hífen em cidades satélites. Galera, cidades satélites e cidade-parque são locuções substantivas. Por que ele botou diferentemente? Não é diferentemente, ó. Aqui está fora. Porque nesta última palavra, cidade-satélite, o emprego se refere a um composto adjetivo. Galera, não é composto adjetivo. É um composto substantivo. Ok? Beleza? Sobre as asserções, é correto afirmar que as duas são falsas? Essa aqui está falsa e essa aqui está falsa. Beleza. Beleza. A primeira é falsa, a segunda é verdadeira. Não, galera, ó, as duas são falsas, tá? Logo, o nosso gabarito é a letra A. Galera, volta aqui para mim. Pessoal, finalizamos a nossa aula de hífen, tá? Vimos um pouquinho sobre prefixação, sufixação e recomposição, tá? Então agora vai ficar mais fácil para você se alguma questão cobrar esse tipo de assunto, tá bom? Eu vou ficando por aqui e a gente se vê na próxima aula. Até!